Tá. A aula de hoje vai ser um pouco mais. Deve dar ok. A aula de hoje vai ser um pouco mais rápida na parte teórica, porque tem a lista. E aí eu queria passar com vocês com algumas perguntas da lista também, pelo menos para a prova. A lista está sempre crescente. E como estava ficando difícil atualizar ela, eu coloquei agora umas perguntas de um dos livros, né? Então tem mais perguntas teóricas. Então, quem tiver dificuldade com o inglês, eu peço desculpas, mas eu posso ir traduzindo aos poucos, cada uma delas. Deixa eu ver o que mais. Os problemas do primeiro laboratório de Júpiter, né? Eu já passei para a Karen, não sei se ela já resolveu tudo, já estou para vocês. Mas ela deve me mandar essa mensagem por agora, se ela está aqui hoje, se ela veio hoje também. Já está lá atrás. E deixa eu ver o que lá, altura. Deixa eu ver o que mais. E é isso que eu tenho. Então, assim, a próxima aula vai ser a primeira prova. Eu gosto de fazer mais provas no semestre, quem faz matéria comigo, e pelo menos assim, eu tenho certeza que a gente passou desse checkpoint. Entendeu? Então a prova não vai ser tão longa. Não a gente vai fazer uma prova muito longa, que tem pouco assunto, mas tenta olhar a lista e pelo menos fazer aquelas perguntas da lista. E pediram um gabarito da lista. Eu vou ver se eu consigo, eu não sei se prometo daqui para a segunda, né? Colocar pelo menos a resposta de algumas perguntas. Mas eu vou discutir algumas aqui hoje também. Tá. Dúvidas? Essa parte mais logística? Não. Então, ok. Então vamos lá. Então a aula de hoje é sobre, e deixando bem claro que isso vai ser um sobre em alto nível. Eu não vou escrever aqui a equação da prova do teorema central do limite, porque isso dependeria da gente explorar o que é uma função característica que eu nem sei se isso é visto em probabilidade nenhuma, talvez seja, mas é o tipo de coisa que às vezes é mais avançado, é o tipo de coisa que eu mesmo fui explorar bem depois na minha vida. Mas uma das grandes vantagens que eu vejo do mundo de hoje, já falei isso várias vezes, quando eu fui aprender estatística, essas coisas eram muito abstratas. Tipo assim, o professor falava do teorema central do limite, falava assim, tire a média de médias, mostrava uma tabelinha no papel, num livro, e você meio que assumia que as coisas iam dar certo, né? Hoje em dia a gente consegue ver isso muito rápido com um computador. Então, quando eu estava preparando o material dessa aula, né, acaba que foi uma coisa boa no quesito de sequência de assunto, da forma que a gente está vendo aqui, que eu acho que isso vai ligar muito bem com a segunda parte da matéria. A gente faz um ponto muito boa entre essa primeira e a segunda parte da matéria. Porque eu acho que hoje vai ser onde a gente assim, vai fazer algumas simulações um pouquinho mais elaboradas, embora a gente já fez algumas aulas passadas, etc. Tá bom. Então, como sempre eu gosto de dar uma revisada, né? Na aula anterior, a gente falou um pouco de médias, medianas e esse tipo de coisa. Acho que em 2011 tem esse vídeo da National Geographic, que eles até tiraram do ar o site já, onde ele vai meio que falar assim, qual é a pessoa mais típica do mundo, né? Assim, qual é a pessoa média ou qual é a pessoa da moda do mundo, né? E tem vários detalhes, assim, a pessoa média do mundo ganha menos de 12 mil dólares por ano. Tem um celular, não tem uma conta no banco. Tipo, menos de 25 pessoas têm uma conta no banco. E o que é interessante desse vídeo é que no fim, eles meio que também vão assim, ver um pouco a característica, vamos dizer assim, racial de cada pessoa dessa. Aqui tem a idade, né? Tipo, a mediana da idade da pessoa é 28 anos. A maioria das pessoas são chinesas. E a pessoa média do mundo é um chinês de 28 anos. Aparece aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Eles tiram a média de 1 milhão de fotos para criar o rosto médio de uma pessoa. Isso aqui é um pouco assim a pessoa média do mundo. Tem essa cara. Tem essa aparência, né? Então esse vídeo é um pouco antigo, né? Vai continuar com
um pouco mais de estatística básica e beabá, e a gente já consegue ver os problemas dessa média, né? A maioria de vocês aqui, imagino eu, muito por conta assim da idade que você entra na graduação, não tem 28 anos. A maioria de vocês não se parece com aquela pessoa. Tipo, a maioria de vocês vai ter um celular, então algumas características vão bater e outras não. Então isso mostra um pouco assim, é muito bacana ver esses vídeos. E é muito bacana essa moda que tem agora de sumarizar dados assim, de um ponto de vista interessante, divertido, bacana, infográfico, esses videozinhos, né? Mas dá uma noção do que a gente queria falar na última aula e do que foi o fim da última aula, né? Tipo, porque embora vai existir uma tendência central, tem uma grande variância aí no que é uma pessoa média. Tipo assim, a população do mundo com 7 bilhões de pessoas, boa parte delas provavelmente não vão seguir, não boa parte, seria errar falar boa parte, mas muitas delas não vão seguir essa média. A gente teria que ver a distribuição desses números e teria que ver a ideia do que são esses números. Por isso que eu sempre falo assim, é bom ver no mínimo um plot dos dados. É bom você ver no mínimo a distribuição dos dados para você entender de onde vêm essas coisas. E só para fechar também a parte que ficou mais em aberto da última aula, porque também vai ligar bem com essa aula, né? Tipo, quando a gente tem o nosso conjunto de dados, então aqui eu fiz um conjunto de 5 números sintéticos que não representam nada, né? Embora eu fiz isso no Panzi e tal, mas a gente tem formas de computar a dispersão desses dados. Né? Então, assim, a dispersão dos dados pode ser o mínimo menos o máximo, como a gente falou na última aula. A forma mais padrão seria a gente ver o desvio padrão, ou a variância. As duas são equivalentes, né? Uma é o quadrado da outra, uma é a raiz da outra, então de uma você chega na outra rapidinho. Então eu posso tirar a média, assim, eu poderia ter feito um exemplo mais bacana com um rosto médio, vários rostos aqui, mas eu posso tirar a média das pessoas e eu consigo ver o quanto esses dados vão ter dispersão com relação a essa média. Então, se você tirar a média desses 5 números, vai ser 17,8, assumindo que eu não errei nada aqui. E você pode criar uma coluna facilmente em Pandas, simplesmente pegando cada valor desse e reduzindo da sua média. Então está aqui o quanto essa pessoa difere da média, está aqui o quanto essa pessoa difere da média, está aqui o quanto essa pessoa difere da média. Então esse valor de x menos mi, né, ou x menos a média, vai dar uma noção para cada indivíduo o quanto a gente vai divergir do que é esperado. Como é que eu sumarizo essa coluna de dados agora? Para ver qual é a dispersão média da população como um todo, ou dos dados como um todo. Eu consigo tirar uma média dessa coluna, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Oi? Eu consigo tirar dessa coluna? Qual é o problema dela? Oi? O outlier vai puxar muito se tirar a média. Ela vai ficar provavelmente talvez em zero. Se vocês somarem esses números, onde cada número desse é x e menos a média de x e, né? A soma disso deve dar zero. Tipo, ou deveria sempre dar zero. A gente consegue fazer a equaçãozinha no quadro. Então, se eu somo os meus dados, ou se eu somo a diferença da minha média, porque isso meio que vem por definição, né? Tipo, se a definição de uma média é... Se a definição de uma variável média é o somatório de x e sobre n, que são os meus dados, e eu estou criando aqui uma nova variável, que eu vou chamar de v, só que é variância. Então,
possível variância. Variância de fato. Tipo, em que eu vou somar tipo, x e menos x barra. Quando você jogar esse n para fora, né? Assim, que o n pode ir para fora aqui. E você vai ficar aqui novamente com um somatório de x e menos a média. Só que a média vai ter o somatório de x novamente, né? Isso vai dar zero. Isso aqui vai ser igual a zero. Você não pode fazer para qualquer dados que você tira. Então, a soma da diferença dos pontos para a média vai ser zero. Então, isso é um dos motivos. Não vai ser assim a melhor explicação para quem gosta de mais fundamentação matemática, não. Mas isso é um dos motivos pelo qual a gente tem que fazer alguma coisa com essas diferenças. E o mais padrão que a gente faz é tirar o quadrado das diferenças. Eu poderia também tirar o absoluto das diferenças. Eu poderia tirar o cubo das diferenças. Eu poderia tirar outra função de diferença. Mas tirar os quadrados dela vai dar o nosso assim, o quanto ao quadrado a gente espera diferenças dos pontos para a sua média. Então, isso é a definição da variância. A gente usa o quadrado por questões matemáticas, quando a gente começar a derivar isso no futuro, derivar uma função quadrada é muito mais fácil, entende? Mas isso é a definição da variância. Talvez fique mais claro agora para vocês, naquele final do tempo corrido, o que é a nossa variância. Alguma dúvida? Ok? A ideia está certo. Então, para voltar para a unidade original, já que a gente está fazendo as coisas ao quadrado, a gente tira a raiz disso e isso vira o desvio padrão. Que é uma das métricas mais comuns que a gente pode usar para computar a dispersão ou quanto os pontos diferem da média em média, ou ao quadrado, né? Tipo assim, se for na nossa variância. Então, essa aqui é a definição da nossa variância e do nosso desvio padrão. Dois comentários simples, não, um comentário simples é tipo assim, existe essa divisão aqui por n menos 1, que eu tentei explicar também rapidamente na última aula. É um pouco chato a explicação disso. E muita gente fala simplesmente, não se importa com isso, divida por n. Mas como a gente quer seguir um livro mais formal, assim, uma modalidade mais normal, então a divisão da variância é por n menos 1. As bibliotecas de Python não dividem isso por n menos 1. Elas dividem tudo por n. Quando n cresce, a gente consegue ter uma estimativa tão boa quanto, assim, n menos 1 ou n. Como veio a simulação na aula passada, dividir por n menos 1 é mais correto, porque tem menos de n, então você poderia ver aquela simulaçãozinha na aula passada. E a gente pode tentar explicar isso, talvez um pouco fora do contexto da aula. Só tome cuidado assim, se você faz uma conta estando para a prova e o desvio padrão que você computa em Python não bate com o desvio padrão que você fez na mão, é porque as bibliotecas de Python tendem a dividir tudo por n. Elas fazem isso. E quando o n é grande, a coisa não vai importar muito. E não vai ter muita diferença de uma abordagem e da outra abordagem. Então, esse é meio que assim, um pequeno resumo do fim da última aula e dos problemas de sumarizar dados. Nenhuma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Então hoje a gente vai falar da média de médias. Já que a gente está treinando médias, a gente terá mais médias, né? Tipo, a gente vai falar também do desvio padrão das médias. E do mundo normal das médias. Porque quando a gente começa a tirar médias de médias, surpreendentemente o mundo ele fica cada vez mais normalizado. Né? Na verdade é provado que o mundo das médias de médias tende a seguir uma normal. E como é que isso vai ligar com a próxima aula, depois da prova, né? Quando a gente vai falar de testes de hipótese, a gente vai ter que falar assim, vamos sumarizar uma amostra, de alguma forma. A média tem as suas falácias, a gente pode fazer com mediano também, pode fazer com mas vamos sumarizar uma amostra, de alguma forma. E vamos ver o quanto isso difere do esperado. E a aula de hoje eu vou falar para vocês o que é esperado. E o que é bacana do teorema central do limite é o que vai ser esperado é independente da distribuição inicial. Então vamos lá, com o TCL, né?
Então, assim, eu estou supondo que eu tenho um histograma aqui do número de matérias. Eu simulei esses dados. Tipo, no livro Open Entry Statistics tem a mesma distribuição, mas é o número de bebidas para um aluno ficar bêbado. Eu preferi mudar um pouco o exemplo. Então, aqui a gente tem o número de matérias que o aluno faz num semestre, que me pareceu ter uma cara mais ou menos parecida. Então, quando você vê esse plot lá, vai ter um pouco de nome diferente. Então, é esperado que a fração de alunos de FMG vão fazer entre 4 e 6 matérias. Alguns alunos vão fazer menos, por vários motivos pessoais, ou fim de curso, ou seja lá o que for. E vai ter alguns alunos que fazem bem mais, por exemplo, as engenharias, por algum motivo, têm tendência a fazer mais matérias, principalmente no início da graduação, né? Os cursos de engenharia têm uma carga mais pesada. Então eu chuto que a cara da distribuição de matérias que vocês fazem, que cada pessoa faz, é mais ou menos parecido com isso. E a pergunta que eu faço para vocês é tipo, se eu assumir aqui que tem 25 mil alunos no FMG, eu tirei esse número da minha cabeça, mas deve ser algo na mesma ordem de grandeza, deve ser nas dezenas de milhares. Assim, se eu assumir que eu tenho 25 mil alunos aqui no FMG, aí eu falo, qual é a média de matérias que um aluno se matricula no semestre? Assim, qual é o número esperado da média de matérias que o aluno se matricular dentro de um semestre? E embora o slide não vai ter essa animação, eu quero assumir também que vocês talvez não tenham essa informação aqui a princípio. Tipo assim, você não viu esse histograma que eu estou mostrando para vocês aqui a princípio. Porque isso aqui é o que é chamado do histograma da população. Então, isso é a distribuição de probabilidade da população como um todo. E raramente vocês vão ter a população como um todo. Então, o trabalho de vocês é coletar amostras. Como eu tenho mais ou menos 100 alunos aqui, como assim, matriculados, né? Não está vindo na aula, mas como eu tenho mais ou menos 100 alunos na matéria, é impossível a gente coletar essas 25 mil amostras, mas eu vou pegar cada um de vocês que está aqui hoje, eu vou chutar vocês lá para fora, vocês vão achar, não vou fazer isso, vocês vão achar o primeiro aluno, teoricamente, que vocês conseguem ver lá fora, vão perguntar quantas matérias você faz nesse semestre e vão voltar para mim com essa resposta. Então, esse processo que eu estou fazendo é tirar uma amostra. Tipo, tirar uma amostra de mais ou menos tamanho 100. Eu não consigo perguntar para 25 mil alunos quantas pessoas fazem a matéria, então eu uso a ferramenta que eu tenho de coleta de dados para gerar a amostra de tamanho 100 e vocês vão lá fora e perguntam para 100 alunos, vocês podem perguntar para o mesmo aluno, assumir que tem uma certa variância, uma certa, vamos dizer assim, não seja todo mundo no mesmo aluno, né? Assim, pode ter um pouco de repetição, mas não que seja 100% de repetição, e vocês vão voltar para mim. Então, corre lá fora, pega um aluno, pergunta a matéria do mesmo, volta, e eu tenho essa resposta. Então, eu vou ter essa resposta para uma amostra de tamanho 100. Isso vai me dar uma noção de o número médio de matérias que os alunos fazem lá fora. Note que tudo isso é um algoritmo. Tudo isso aqui é código. Então, a gente está vendo o teorema central do limite sem ver uma equação até o momento. Aí eu falo assim, certo, eu tenho uma amostra de tamanho 100, mas quando eu pegar essa minha uma amostra de tamanho 100, ela vai ter um erro nela também, né? Assim, possivelmente vai ter um tipo de erro nela também. E eu quero mais amostras de tamanho 100. Então eu mando vocês fazerem isso 5, 10, 15, 20, 25, 1000, 10 mil vezes. 10 mil no máximo, a gente vai fazer as coisas meio que 10 mil vezes. E cada vez que vocês voltam, eu vou ter 100 números. Então aqui é a primeira rodada. Assim, na rodada 1, eu vou ter aqui 100 números. Tem alunos que fazem 5 matérias, 4,
4, 5, 3, 1, 2, etc. E vou tirar a média disso aqui. Então, se eu tirar a média disso aqui, né? Vou tirar a média desses números. Vai ser mais ou menos igual a 4,5, o algo do tipo. Aí eu faço a segunda rodada. Vocês correm lá fora novamente. Eu tiro essa média novamente. 2, 3, 4, 5, 5. Sei lá o que for. Isso aqui vai ser mais ou menos média igual a 4,2. Eu faço a terceira rodada. Tiro uma média novamente. Vai ter um conjunto de dados aqui que eu quero escrever mais. Isso aqui vai ser mais ou menos igual a 3,8 alunos. Então, isso aqui é o que vai ser chamado da minha distribuição amostral. Porque eu estou tirando médias e médias da minha amostra. O que é bacana do Teorema Social do Limite, já dando um pouco de spoiler, é que independente de onde vocês começarem, independente de qual for a cara disso aqui, aquela distribuição vai ter a mesma aparência. E é isso que está no nosso notebook, né? Então, começando do início da brincadeira, né? Eu estou tentando ao longo das aulas melhorar meus plots para ficarem mais bacanas, mais interessantes. Então, temos funções aqui no início, que é só uma função para tirar essa linha de cima e essa linha aqui da direita, que eu não gosto delas, né? Acho meio que redundância. O gráfico é um pouquinho mais bonitinho. Então, podem olhar para isso e ignorar. E a gente roda o nosso experimento. O notebook começa com um exemplo que não é o que está no slide, mas é um exemplo parecido, onde eu falo o seguinte: vamos supor que eu jogo uma moeda para cima 20 vezes e conte quantas vezes cai cara. Vamos supor que eu jogo uma moeda para cima 20 vezes e conte em média quantas vezes vai cara. Vamos supor que eu faça isso de novo 20 vezes, 20 vezes, 20 vezes, 5.000 vezes, etc. E conte quantas vezes sai cara. Quando a gente for jogando essa moeda para cima 1.000 vezes, que eu acho que eu fiz aqui mais ou menos 10.000 vezes, eu jogo 5 moedas para cima e conto para as 5 quantas vezes sai. Cara, isso começa a aparecer uma distribuição normal. E a distribuição de uma moeda assim, jogada para cima não tem nada a ver com a normal, inicialmente. Tipo assim, a distribuição é uma Bernoulli com probabilidade P. Não tem muito a ver com essa normal. Então, deixa eu ver aqui se o código tem alguma coisa especial. Não, acho que o código aqui é só com mais jogadas, né? E aqui é só mostrando que isso vai sim seguir essa normal. Então, se eu jogo isso para cima, isso vai seguir a normal. Mas chegando no exemplo dos dados da matrícula, né? Então, aqui eu tenho a mesma matrícula de antes. Aqui está no slide. Escondo elas. Faço aqui um laço. Então, esse aqui é mais um for, bem mais direto assim ao assunto. Que é tipo assim, devia ter copiado essa variável aqui, né? Que é o tamanho da minha amostra. Então, vão lá fora, sem de vocês. Quando vocês forem lá fora, escolha um aluno aleatório da UFMG. Então, essa linha aqui em Python, está meio que brincando dessa coisa. Eu sei que eu tenho 25.000 alunos, 35.000 alunos. Já expliquei para vocês quem são esses 25.000. Mas escolha um índice aleatório desses alunos. Então, comece aqui com um grande tabelão aqui em cima. Eu não tenho como desenhar aqui, mas com um grande vetor de 0 até 24.999. Então, isso aqui é o número de matérias para cada aluno. Vocês vão achar um aluno aleatório lá fora, vão pegar o número de matérias que esse aluno tem. Eu gerei esses dados lá em cima, a gente não está vendo eles, e vão retornar para mim. Entendeu?
E eu vou somar. Chegou a primeira pessoa mais rápida lá de fora, 3 matérias, 4 matérias, 5 matérias. A brincadeira do fora ali. E vou tirar essa média, que deu 5,17. Um pouco diferente do 4. Aí eu falo, ok, já que eu fiz isso uma vez, então escolha um aluno aleatório, pegue o número de matérias, some isso para computar a média, vai dar esse código. Vamos fazer isso aqui 10.000 vezes. Então vocês vão correr lá fora 10.000 vezes, 100 de vocês, escolher um aleatório, me dá essa média, escolher um aleatório, me dá essa média, e eu vou guardar no vetor Python qual é as médias que vocês vão agregando, assim que eu vou agregando de vocês ao longo do tempo. E eu ploto essa distribuição. E isso, magicamente, se parece com uma normal. A soma de variáveis aleatórias, se eu agrego isso, se são variáveis aleatórias independentes, geram dados que seguem uma normal. Começa com uma população grande, vai gerando amostras e vai tirando essas amostras. Então aqui eu tenho várias amostras, elas podem ter overlap sem ter problema nenhum, mas vai gerando várias amostras. Eu vou agregando isso. E isso vai seguir uma normal. Só mostrando a figura do exemplo, né? Aqui eu tenho os dados dos alunos, quantas matérias cada um faz, gera uma amostra, que é esse número aqui, tira uma média. A amostra aqui são os índices, né? Então, assim, escolha os índices dos alunos, né? Eu tenho um tabelão de aluno lá fora, inserimos junto. Alguém bateu nesse, alguém bateu nesse, alguém bateu naquele, por aí vai. Volte com esses dados para mim. Repita esse processo e a gente vai ter a distribuição normal na prática. Quando vocês viram isso em probabilidade, vocês viram isso um pouco, assim, mais do ponto de vista teórico, mais do ponto de vista... Vocês não viram isso em probabilidade? Viu, né? Oi? Sim. Vê. A equação, simulação, tudo isso. Tá bom. Aí eu pergunto para vocês, o que é que estão aprendendo isso? Assim, do que é que importa essa ideia de que a média das médias seguir uma normal, né? Então, se a gente for provar isso na prática, é basicamente assim, se você gerar amostras, tirar a média dessas amostras, e cada vez que você gera uma amostra, no fim das contas, você está gerando um novo espaçozinho de probabilidade, né? Mas você pode pensar assim, você pegar a média da média dessas amostras, e se eu aumento n para infinito, então se eu gerar muito dessas amostras, a distribuição dessa variável aleatória menos a média da população, que eu não conheço aqui, mas menos a média da população, segue essa função esquisita que a gente viu lá na normal, que é basicamente assim, a CDF de uma normal. Para provar isso, você tem que ver a função geradora de probabilidade, é um pouco mais chato, mas eu tenho aqui 3 ou 4 exemplos no notebook que talvez tenta convencer vocês. Um com dados de uma moeda. Se eu jogo moeda várias vezes e conto a quantidade de caras, vai aparecer o normal. Outro com dados dos alunos simulados. E para tentar convencer vocês mesmos, eu peguei os salários da NBA. Então eu peguei aqui uma tabela de dados de salários da NBA, onde os salários da NBA tem mais ou menos essa cara aqui. Ou seja, não tem uma cara muito parecida com a normal, né? Tem aquela cara de distribuição de cauda pesada, como a gente falou antes. Então, a maioria das pessoas da NBA ganham entre 0 e 1 milhão. Tem algumas pessoas ganhando mais ou menos 25 milhões de dólares na NBA. Venho aqui novamente, tipo, usando uma outra linhazinha Python. Falo, olha, gere 10.000 amostras, onde para cada amostra escolha 100 jogadores. Então, escolha dos meus dados, np.choice, 100 jogadores, e tire a média dos 100. Assim é uma linha um pouco diferente da anterior. Quando eu plotar isso,
eu vou ter novamente uma normal. Não vai importar de onde você começa. Então, assim, não querendo fazer uma pergunta de algo que eu não falei ainda, que eu sei que eu não falei, mas o que é que vocês acham que isso traz pra gente? Essa brincadeira. Oi? Um parâmetro, o que é um parâmetro? Na verdade, quando eu tiver meus dados, eu vou conseguir comparar eles com o normal. Isso é o que é melhor, entende? Tipo, eu tenho uma base de comparação. Eu tenho algo que vai ser esperado independente de onde eu comecei. Então, quando eu vou fazer um teste de hipótese, eu vou falar para vocês, olha, verifiquem se a média da nota do Enem no curso de computação é além do que é esperado ou difere do que é esperado. Vocês têm uma base de comparação. Você pode comparar a média com médias de outras amostras. Né? E a definição de um teste de hipótese, bem mais formal, assim, bem menos formal, mas a gente também spoiler na próxima aula, depois da prova. Se você quiser realmente fazer um teste de hipótese com p-value, etc., sem saber nada de estatística, é isso. Gere um monte de amostras e veja o quanto um dado seu, ou seja, gere várias amostras da FMG, corra lá fora, pegue o número de matérias, corra lá fora, pegue o número de matérias, corra lá fora, pegue o número de matérias, pegue o seu grupo de interesse, vamos supor assim, os alunos da engenharia, que eu acho que fazem mais matérias na média, eu acho, e veja assim, o quanto os alunos da engenharia diferem dessa distribuição que é esperada. Isso é um teste de hipótese sem saber um número, sem saber uma equação de probabilidade, sem saber nada disso. Então é por isso que quando a gente fala que dados normais são muito frequentes, não é que as distribuições da população seguem normais. Então é importante também ter essa diferenciação. É que a distribuição de médias da amostra, ou de somas da amostra, já que a média só é a soma dividida por n, é a soma mesmo n, vai seguir uma normal. Então, se eu pego amostras de crianças e tiro o peso deles, isso vai seguir uma normal. Se eu tiro amostras de mulheres e vejo a quantidade de sapatos que compram, isso vai seguir uma normal. Se eu tiro a altura das pessoas em média, porque novamente, se eu pegar a distribuição de altura dessa turma aqui, isso não vai seguir uma normal. Mas se eu tiro pequenas amostras de vocês, de 10 em 10, e vou tirando isso em média, aí vai seguir sim uma normal. Isso aqui eu nem sei o que é. Alguma coisa de gado, não sei. Tipo, eu tirei do data isso aqui. Mas tá bom, também vai seguir uma normal. E isso vai ocorrer independente da distribuição inicial. O livro Data 8, esse livro bem bacana, que é uma distribuição bem extrema assim, que é tipo assim, o quanto dinheiro você ganha quando você aposta que vai cair, joga uma moeda pra cima, né? Que vai cair cara, o quanto você ganha quando você aposta que vai cair coroa. Então, tipo assim, o quanto você ganha se você aposta em Las Vegas que vai sair uma cor, outra cor, entendeu? Se você gerar amostras de quanto cada pessoa ganhou, tira a média disso e agrega, também vai seguir a distribuição normal. Isso aqui é um pouco parecido com o salário da NBA. Se eu for tirando as médias do salário da NBA, o que isso segue o normal, né? Porque a primeira amostra vai ficar aqui, a segunda vai ficar aqui, a terceira vai ficar aqui, a quarta vai ficar aqui, a quinta vai ficar aqui. Todos vão ficar por aí numa região parecida e no fim isso vai seguir também essa normal, mas você sempre perde informação, né? Porque esse gráfico aqui não mostra pra gente que tem jogadores da NBA ganhando 25 milhões de dólares. Então, às vezes, essa distribuição amostral, né? Então, só para deixar claro, existe a distribuição da população. Isso é a distribuição que a gente vinha falando 2 aulas atrás, aquelas PDF, CDF. Tipo assim, assuma que os dados seguem uma normal, ou seguem um uniforme, alguma coisa. Isso aqui tem a ver com o mundo lá fora. Existe a distribuição de amostragem, que é o que vocês trazem para mim aqui das suas amostras. Se a gente agrega isso numa média, sempre vai seguir a nossa distribuição normal. E como eu perguntei ainda agora, né, o que isso traz para a gente na prática é essa base de comparação. Daqui a 2 aulas, depois da prova, eu vou voltar um pouco com esse assunto, né, mas quando a gente começar a fazer teste de hipótese,
Isso aqui é o framework base da gente para fazer um teste de hipótese. Sempre agrega os dados, compara com o normal, e a gente vai ter essa noção. Então, como a gente falou, supondo que eu agreguei os dados, supondo que isso aqui é a distribuição do número de matérias dos alunos da UFMG. E aí, supondo aqui também que, supondo não, isso aqui é na prática, então isso aqui é uma PDF da distribuição normal. Isso aqui eu tenho a PDF dela. Para mim, a distribuição normal, 64% dos dados, 68% dos dados está aqui dentro de um desvio padrão, mais ou menos. 13,6 vão estar aqui nessa áreazinha, etc. Mas o que é mais importante? Se eu pego os alunos da engenharia, ou se eu pego os alunos de algum subconjunto, de algum curso, e isso aparece assim, olha, esses alunos fazem 9, 10, 15 matérias, sabendo a minha distribuição de amostras, eu vejo assim, não, esse valor é muito inesperado. Esse valor não faz sentido. Então, assim, o que eu esperaria em média era essa curva aqui. Era essa distribuição. Aqui. Então é isso. Basicamente que eu tenho, antes de gerar e olhar a lista da prova, né? Novamente, isso tudo tem um passo de agregação. Então, como isso gera um passo de agregação, aqui a gente mostra um pouco das falácias de você, às vezes, agregar, né? Porque dependendo, como isso sempre vai cair no normal, nem sempre isso representa a distribuição real que a gente tem. E isso também mostra um pouco de intuição, porque teste de hipótese falham, ou porque são falsos positivos. Né? Então, quem está acompanhando notícia, etc., tem um monte de discussão agora assim, mas faz anos que o povo faz teste de hipótese com P-value, está tudo errado, a ciência está quebrada, etc., não sei o que. Isso tem um pouco a ver também como as pessoas entendem esses testes. E o que eu gostaria na matéria é que vocês entendessem que, tipo assim, tudo isso a gente está comparando com vamos dizer assim, um modelo de mundo que talvez não siga o mundo real e vai ter casos que a gente vai ter que falhar, e vai ter que pensar em outro teste. Mas só dando um pouco de exemplo para próximas aulas. O material do Data 8 é muito bom nesse assunto. Então, eu coloquei aqui como o primeiro, né, do Information Thinking. E eu acho que é o que eu recomendaria mesmo, assim, no capítulo 14, vai mostrar isso com vários pequenos experimentos, para vocês olharem com vários dados diferentes, discutir justamente por que é que importa a gente olhar para essa média, por que a gente tem essa base da média, ela é bacana. Tirando talvez a última parte que a gente não falou aqui um pouco, que eu pulei assim uns 3 capítulos que vai vir depois. Então isso dá uma noção de por que as coisas estão funcionando. E eu acho que tem aqui alguns exemplos, justamente, de distribuições diferentes, onde ele vai agregando e vai gerando esses dados. Aqui chama aquele vermelho, preto, então aqui vai gerando. Quanto dinheiro você ganha quando você faz uma certa aposta numa cor ou não. Pode perguntar. Eu preciso perguntar. Tem algum caso que não vai seguir a normal? Não, isso é provado. A média das médias. O teorema do limite é provado. Tipo assim, quando o n tende para infinito, isso não vai seguir o normal quando ele é curto. Uma coisa que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu não fiz para essa aula, mas uma coisa que eu fiz, eu acho que deixa eu ver se eu poderia ter feito para essa aula também, né? Uma coisa que eu fiz na EVComp de alguns anos atrás, que agora para eu achar isso aqui vai ser uma... Até porque como eu acabo organizando a EVComp, eu tenho um monte de coisa da EVComp, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aulas. Uma coisa que eu fiz no Mind the Gap, que foi a mesma coisa que eu fiz na EVComp, pronto. É que eu gerei um vídeo disso aqui para o caso dos salários da NBA. Eu vou ver se eu mostro esse vídeo para vocês depois com calma. Mas a ideia
Aqui eu já estou fazendo um teste de hipótese. Então aqui eu já estou comigo comparando assim, 2 times da NBA. Mas a ideia é que, tipo assim, quando você tem poucos dados ou poucas amostras, isso não tem nenhuma cara de normal. Você vê que ele começa uma coisa bem bagunçada. Quando você vai gerando mais dados e mais amostras, então esse aqui é o tempo passando. Então quando eu vou pegando mais amostras, isso vai dar cara, sim, ou vai dar algo muito próximo da normal. Então com poucas amostras não vai acontecer, mas quando o n tende a infinito, e o que pode acontecer é o seguinte, para a sua distribuição de probabilidade, note que meus laços aqui eles são pequenos não, eles são laços de 10.000. Estou gerando 10.000 amostras de tamanho 100. Eu estou gerando mais dados do que tem aluno na FMG. Entendeu? Tipo, porque é barato gerar 10.000 amostras no computador. Né? Não vai ser barato gerar 10.000 amostras de aluno na FMG, vocês correndo lá fora, não. Entendeu? Então, quando a gente pega poucas amostras, a gente não vai ter essa aproximação. Seria talvez um caso que responda a sua pergunta. Tá, mais dúvidas? Tá bom. Então, alguém viu a lista? Alguém tem dúvida da lista? Pode falar. A gente vai ter que implementar código Python funcional mesmo, saber a sintaxe na prova. Vai, mas não vai implementar. A prova vai ser muito por escolha. Vai. Então, assim, você não vai ter que implementar o código Python. Mas você vai ter que saber, numa pergunta assim, qual código você usa para resolver tal pergunta. Então, deixa eu abrir aqui a lista um pouco assim, para ver se eu consigo ajudar vocês. Então, novamente, na lista da prova, eu coloquei um link para o Open Info Statistics. Ele é de graça, mas ele é um saco de achar e baixar. Então, alguém já colocou na internet. Você tem que comprar por $0 e adicionar na sua conta. Você pode comprar também. Aqui já tem um PDF dele também. Algumas perguntas vão ser mais assim, alto nível. Algumas vão ser mais baixo nível, entende? Todas que são do Open Intro, ou algumas do Open Intro, eu não coloquei ainda, que está nessa sessão essa pergunta, essa sessão essa pergunta. Então, esse é o tipo de coisa que vocês podem ver aqui na lista, né? E talvez pegando... Assim, alguém perguntou, mais motivação e código Python. Como é que eu vou responder na prova? Tem 5 coisas para vocês pensarem, né? E uma pergunta que eu pensei para vocês, talvez, pensarem um pouco também, seria... A gente falou na aula daquele experimento de John Snow, né? Então, John Snow era lá em Londres, ele não era estatística, era outra coisa, acho, na época, mas, bom, ele tinha que verificar o que causa cólera, e para fazer isso, ele desenha um mapa da cidade, né? Ele meio que gera um mapa de Londres, ele verifica que os casos de cólera são concentrados numa dada região de Londres como um todo, e mais importante, ele consegue verificar se ele olha o abastecimento de água, que tem um canto nessa região que é abastecido por 2 empresas de água, né? E ele usa o dado dessas 2 empresas para mostrar que quem bebe água da primeira empresa tem cólera e quem bebe água da segunda empresa não tem cólera. Então, isso é um pouco a brincadeira do que John Snow fez. Então, a pergunta é por que ele tem focado nessa região aqui? Por que ele não pode simplesmente ver os casos de cólera na cidade como um todo? Porque você tem um grupo de pessoas que tem uma similaridade muito grande e a única variável que realmente altera os dois grupos é a presença ou não da água de uma determinada empresa. Isso. Então, essa é a ideia. Então, essa é, vamos dizer assim, é a assumption que você tem. Né? Tipo, é o que você assume. Ele não sabe disso, né? Mas pode ser simplesmente que tenham regiões da cidade que já tem mais cólera. Vamos falar assim, tem a região da cidade que tem mais odores. E talvez isso leve a mais cólera. E um dos trabalhos, quando a gente quer ter uma evidência um pouco além de uma correlação, um trabalho mais perto do causal, é você isolar variáveis.
Então, quando eu falo para vocês assim, ligando essa aula com as outras aulas, né? Filtre as linhas. Porque a gente aprende a filtrar linhas e a filtrar coluna. Isso tem muito a ver com isolar o caso que você quer ver. Isso também tem muito a ver com aplicar o teorema de Bayes. Você vai dizer como aplicar o teorema de Bayes numa tabela. Como filtrar as linhas e as colunas para aplicar o teorema de Bayes numa tabela. Então, dado que essas pessoas se parecem em tudo, menos na água que uma bebe e que a outra bebe, porque ele poderia ver isso aqui também, né? Tem um lado meu prático, que eu poderia talvez entrevistar as poucas pessoas que moram aqui e perguntar se bebe água de qual empresa, certo? Ele consegue isolar o efeito de que uma daquelas empresas estava causando cólera e de que a outra empresa não estava causando cólera. Então, esse é o tipo de pergunta que você pode esperar na parte mais de, assim, de motivação, sabe? Não é uma pergunta tanto... E tem várias delas no OpenAI que eu coloquei aqui, né? Talvez eu traduza mais uma ou duas daqui para a segunda, antes da segunda, né? Daqui para amanhã, para vocês verem. Tipo assim, por que eu tenho que focar nesse caso? Por que eu tenho que pensar nesse caso? Por que eu tenho que isolar as variáveis dessa forma, entende? Tipo, eu já fui crítico disso aqui, eu sou contra crítico assim. Essa coisa de, vou jogar todos os dados numa máquina, a máquina vai tudo para mim. Eu acho que é bacana, mas acho que é bom você pensar assim, o que é que eu quero responder e como eu quero responder, entendeu? Então isso é uma matéria muito de fazer perguntas. Isso é uma matéria onde vocês fazem perguntas. Entendeu? Tipo, as perguntas não vêm muito prontas pra gente, não. Ok. Tem algumas perguntas mais brincadeirinha, tipo essa. Quais são os problemas desse gráfico? Entendeu? Quais seriam os problemas desse gráfico aqui? Então eu botei algumas opções. Tipo, a percepção diária para cada valor do gráfico. Isso é fiel aos dados, sim ou não? Não, né? Isso aqui nem soma 100%, né? Aparentemente. É porque tem interseção, né? Tá bom, um baby boomer pode ser tanto um líder, só pode dizer que é mais de uma coisa. Agora que eu entendi um pouco essa... Oi? Tá. O gráfico contém um viés. O que é um viés? Assim, eu coletei uma população que não representa muito, coletei uma amostra que não representa muito a população. Né? A gente chegou a falar muito isso ainda não, porque pode ser das próximas aulas, mas o gráfico tem algum viés na forma que os dados foram coletados. É assim, os dados estão errados de alguma forma. Mas isso é sempre verdadeiro. Sempre é, mas a gente não pode assumir isso só do... Sim. A gente pode mensurar o viés, tá bom. A gente pode mensurar o tamanho do... Oi? Pode ser, assim, o fato de que a pessoa meio que se inscreve no estudo, se descreve, né? Então, assim, isso pode não representar o mundo real. Então faz sentido também. Embora vocês falaram sim 2 vezes, eu ia falar não para essa resposta, mas sem 2 bons argumentos para sempre. Né? Existe uma explicação por ser sim ou não? Não, assim, o que eu falaria para não é o seguinte, eu não tenho a menor ideia de como foi coletado esses dados. Tipo, pode ser que alguém magicamente conseguiu entrevistar todos os baby boomers, que seria impossível. Então, assim, baby boomer é a geração americana que vem depois da Guerra Mundial. Não, aquele é o Greatest. Não tem um nome para gerações americanas. Tá? Então, é muito pouco provável que a pessoa tenha entrevistado todas elas. Ou uma fração grande delas para ter um viés pequeno. Não é impossível. Isso aqui depende um pouco do argumento, então esse é o tipo de pergunta, vai ter que ter um pouco de cuidado se eu colocar na prova para não ter essas ambiguidades. Né? É impossível diferenciar cada grupo de dados no gráfico? Oi? É impossível ou não? Eu acho que é muito difícil. Porque, assim, sim, eu consigo ter os grupos diferentes, mas, obviamente, deve ter um overlap nesses grupos aqui, né? Tem pessoas que se acham livres e que estão dispostas a aprender. Então, as interseções do grupo a gente não consegue ver muito nesse gráfico. Aqui não. Mas dizer que é impossível.
Eu não consigo aplicar base aqui não, acho, para separar cada um desses. Não, verdade. Mas você consegue tirar daí uma noção de proporção que é o seguinte. Tem poucas pessoas que são livres, independente se elas estão no overlap ou não. Certo, tem razão. E da mesma forma, tem muitas pessoas sei lá, que estão querendo aprender que têm desejo de aprender. E essa porcentagem é bem maior do que necessariamente aquelas que são livres. Isso. Uma noção de proporções te atrapalharia de dizer que é impossível você. Mas eu consigo dizer, pelo menos em ranking, né? Assim, qual é cada um deles. Tem razão. O uso de stacking, o que é stacking, né? Também fica aqui um pouco. Depende de outra prova, né? Eu tenho que empilhar os valores. Isso é interessante, porque mantém a proporção em cada região. Não, né? Isso aqui, essa altura aqui não é 42%. Dá pra ver. Este é o melhor plot que eu já vi. Isso aqui foi... Tá bom, deixa eu ver aqui outros de gráfico mais... Tem uns mais simples, tipo assim... Para cada gráfico desse, indique se o gráfico é unimodal, bimodal, etc. Então, isso aqui seria um gráfico unimodal, só tem um modo. Isso aqui seria trimodal, mais ou menos. Isso aqui seria um pouco confuso, mas eu diria que é unimodal, assim também unimodal. Mas é um pouco assim, lembrem das ideias do histograma, o que é que o histograma fala pra gente. Quais gráficos desses contêm outliers, né, valores extremos assim? Quais desses parecem ter um valor extremo? Um valor que foge ao padrão. O último, esse aqui? Eu diria esse aqui. Tem aqui um valor. Aqui foge. Por que o último? Ok. Como é que vocês computam a CDF desses dados só do histograma? Fala passado. Como é que eu agrego isso? Então, é basicamente você somar o seu histograma para tirar essa CDF. Então, são perguntas simples, mas tentem fazer para praticar os conceitos da matéria. Né? Tipo, quando você fizer isso na mão, você vai ver o código do que é a nossa CDF. Tem uma de código, que eu não devo passar aqui agora, porque tem muito a ver também com as listas de matérias que vocês fizeram. Mas usar um group by, tirar um histograma. Então, na prova, que deve ser múltipla escolha, eu vou dar uma tabela e vou perguntar qual é a operação que você marcar. Mas tem que saber quais são as operações que vocês fazem para tirar insights desses dados aqui. A gente viu o quê? A gente viu motivação... Oi? Motivação, gráficos... Vai cair conta, vai. Depois só desculpa aí, mas porque assim... Vai cair probabilidade. Então vai cair conta. Mas não vai cair assim, conta pesada. Que é justamente essa parte aqui, né? Revisando um pouco de probabilidade, ou talvez... Deixa eu ver aqui uma das mais... Uma que eu acho bem interessante, né? Tipo, qual é o tipo de conta que pode cair? Se você supor aquele jogo da porta esperada, certo? Então aquele joguinho que Sérgio Malandro vai escolher uma porta para ver se tem um carro ou não. Então, que você tem que escolher uma porta, aí você escolhe uma porta, aí Sérgio Malandro vai lá e abre outra porta que vai ter um monstro atrás e você decide se vai trocar ou não de porta, né? O Monty Hall Problem, nós está umas 2 ou 3 aulas para trás. Qual é o grande insight que tem aí? Tipo, quando o apresentador do jogo ele escolhe uma porta, então quando a gente tem aqui na aula 5, quando esse apresentador ele vai escolher essa uma porta, vamos descer aqui um pouco. Então, quando o apresentador escolhe uma porta dessa, então o jogo é esse. Você escolhe uma porta,
Vou escolher a porta 1, não vai ser aberta. O operador vai lá e abre uma das outras duas. Atrás de uma delas sempre vai ter um monstro. Então vai estar o monstro. E você tem que escolher o seguinte. Será que eu troco de porta? Ou será que eu fico na porta que eu estou atualmente? E a gente fez uma tabelinha, meio que brincando de besta também, né? A gente fez essa tabelinha para ver quando a gente ganha e quando a gente perde. E a gente observa que a gente ganha em 2/3 dos casos, caso eu mude a porta. Quando eu mudo a porta. E eu só ganho em 1/3 dos casos, quando eu não mudo a porta. Então esse é o tipo de conta que pode cair. Agora vai cair de uma forma mais simples, vamos dizer assim, né? Porque vocês podem, na prova, fazer as tabelas. Né? Assim, eu não vou verificar se você aplicou a regra ou tudo mais. Você pode meio que contar mesmo. Esse é um pouco a intuição da matéria. E você ganha em 2/3 dos casos, se você deve ter a intuição mais alto nível, porque assim, obviamente, Sérgio Malandro não escolheu abrir uma porta que poderia ter o carro. Essa seria meio que a ideia do que está acontecendo. Agora, se eu assumo que Sérgio Malandro vai mostrar para mim uma porta aleatória, ele não vai escolher uma porta que tem um monstro. Qual é a chance de ganhar esse jogo? Ao ficar ou ao trocar de porta? Trocar é melhor? Pode revelar um carro. Você tem que assumir que sempre que ele revela o carro, você vai perder ou algo do tipo. A gente tem isso lá. Assim, se ele revelar o carro, você não pode trocar ou algo dessa informação. Sem razão, você tem isso na pergunta. Tipo, o que ele vai fazer é escolher uma porta aleatória, então se ele escolhe o carro, você acaba perdendo. Eu esqueci de falar isso, tá? Qual é a sua chance de ganhar agora? Nesse jogo? Oi? 1/3. É isso. Tipo assim, como é que você argumenta isso? Você pode fazer a tabela, ver cada caso, e ver qual que acontece. Tipo assim, por quê? Porque agora a escolha dele é aleatória. A escolha dele não é mais fixa, então a gente não tem essa informação. Então você desenha a tabela, tenta desenhar essa tabela assim. Se ele escolher porta A, porta B, etc., você conta exatamente 1/3 dos casos. Essa 3 eu acho que é interessante vocês reverem também, que talvez seja o mais complicada, que acho que liga um pouco com esse número com esse mundo de ciência de dados. Então, se a gente estiver num mundo em que a gente está contando palavras e alguém lhe dá uma tabela, novamente, que não necessariamente vai ser uma tabela, os dados raw, né, como a gente esperaria receber isso, mas é uma tabela de dados, onde a minha tabela vai ser algo assim: quantas vezes, num grande documento de texto, eu vi a palavra 1, depois eu vi a palavra 2. Então, se eu tenho uma frase do tipo então eu vejo a palavra 1, a palavra 2, e eu tenho vários textos desses. Vai ter um para aqui com I should be happy, algo do tipo. Tudo letra de música. Aí eu conto que apareceu 5 vezes a palavra 1 e 2. Aí eu tenho outras duas palavras, x e y, e eu conto 10 vezes. 5, 15, 20, 99. Como é que eu pego a probabilidade de ocorrer apenas a palavra happy? Então vocês vão ter que lembrar que existe uma coisa que é a lei total de probabilidade, né? Quando a probabilidade de A dado B vezes P de B, se eu somo isso aqui dá a minha probabilidade de A. E vocês podem fazer isso com código ou só vendo mesmo a intuição que está aqui por trás. Então, é esse tipo de conta que eu acho que estou mais interessado. Assim, como você sai do mundo de programação para um mundo de ciência de dados.
Tirar a média, mediana, geométrica, aritmética, é o tipo de conta que pode cair também. Então, dado um conjunto de dados, qual é a média, os quartis, a variância, o desvio padrão. Para garantir que vocês sabem ler gráficos, tipo assim, para cada gráfico desse, indique o respectivo box plot. Então, qual seria o box plot do gráfico A? Seria o 1, o 2 ou o 3? Oi? O 2, por que o 2? Não só por conta da escala, né? Que tem 2 que batem nessa escala aqui. Tem uma outra informação aqui que revela. Tem. É mesmo. Eu estava vendo para a mediana. Então, não só a escala vai bater, como a mediana vai bater. Só pela escala dá para responder essa pergunta. Qual seria o box plot do gráfico C? 1, né? E qual seria o box plot do gráfico B? Tá, só a escala resolveu, mas por que também? O gráfico B, ele tem... Cadê o nosso B aqui, né? Os dados são bem uniformes, então a dispersão é menor. O gráfico a mediana é 60, mais ou menos. 50 para cá, 50 para cá. Aqui é a mediana básica, 60. O 3 também tem uma dispersão de dados alta, que aqui vai crescer mais. A escala baixa e a mediana deve bater mais ou menos. Está errado. A verdade. O B é o 3. Então eles têm razão também, né? Porque assim, a mediana vai ser aqui, mais ou menos em 50. 75% dos dados vão estar aqui, mais ou menos em 80. 20% vão estar aqui, mais ou menos em 20. Acho que eu falei besteira mesmo. Tem nada a ver com o tamanho dele. E esse aqui, que é o C, vai estar aqui, na verdade, ao ponto. Ele está mais concentrado para o 2. Vocês veem que eu ia errar essa questão pronto. Tipo, se fosse explicar. Tirar a média, mediana e de um gráfico também é bacana. E tem algumas do teorema central do limite que eu coloquei aqui hoje, que é o 433, 437 e 441, que é um pouco assim, se eu tiver uma distribuição de probabilidade. Cadê aqui? Exercises. Cadê? Deixa eu ver onde é que estava aqui. Como é que eu tiro esse menu aqui? Aqui. Tá. Deixa eu ver se era essa que eu tava querendo ver. Coisa desse tipo aqui, assim, dado que os dados vêm de uma população, a média é 10, o desvio padrão é 3. Tipo, aqui eu tenho também uma amostra de 100, tipo, 2 amostras tamanho 25, e aqui 100 amostras de tamanho 25. Para você meio que ver a evolução da amostragem, né? Tipo o videozinho nosso no troço, na palestra. Agora cadê a pergunta aqui, né? Ah, não, tá bom. E você escrever quais desses gráficos vai ser o de uma amostra, o de 2 amostras e o de N amostras, né? Quando você vai tendo mais amostragem, que isso vai tender a uma normal, então o último vai ser. Mas está com resposta aqui embaixo. Né? Já está com alguma resposta. Estranho. Não sei, gente.
Vocês estão vendo uma pergunta nessa pergunta? Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Não. Ele quer saber qual dos três qual já está na ordem. Já está na resposta. Ele deixou a resposta na ordem. Tá bom. Mas essa pergunta também é interessante, para saber o que vai assim, a amostragem do Central Limit Theorem e tudo mais. Então vejam as perguntas, vejam a lista. Segunda-feira, boa prova. É isso.